Procrastinação. Procrastinar é transferir para outro dia ou deixar para depois, adiar algo. Seja aquela conversa difícil com o namorado, seja estudar para uma prova, uma tarefa de trabalho, ou até mesmo fazer aquela faxina no guarda-roupa. O problema é que, se todo dia procrastinamos algo, esse algo não é feito, nos causando assim mais problemas. Estudar para uma prova, organizar o guarda-roupa, ir no mercado, fazer o trabalho de conclusão de curso, preencher uma planilha do trabalho, essas tarefas não vão se fazer sozinhas e, se não feitas, geram prejuízos a nós mesmos. Por isso, no vídeo de hoje, vou ensinar como vencer a procrastinação. Vamos lá? Para vencer a procrastinação, o primeiro ponto está em entender o porquê procrastinamos. Procrastinar é um comportamento de evitação, que nos gera alívio momentâneo. Perceba o seguinte exemplo. Digamos que eu tenho uma prova importante semana que vem na faculdade. Quando eu decido sentar para estudar para a prova, fico ansioso. Evitar sentar e estudar, aí a gente arranja mil desculpas, né? Vou faxinar a casa, vou fazer exercício físico antes, vou lavar a louça. Mas evitar sentar e estudar gera alívio momentâneo. De quê? Da ansiedade que a gente estava sentindo. Perceba em seu corpo esse sintoma de ansiedade. Tensão muscular, coração batendo mais rápido, uma aflição no estômago, um nó na garganta, uma pressão na cabeça. Perceba que sempre que você se senta para fazer a atividade, a tarefa, a ansiedade se manifesta no seu corpo. Bom, o segredo está em se perguntar, tá, mas de onde vem essa ansiedade que se manifesta no meu corpo? A ansiedade, ela vem de um pensamento automático que temos na hora de realizar a atividade ou quando a gente planeja realizar ela. Perceba isso dissecado em nosso modelo, que chamamos de registro de pensamentos. Então eu tenho uma situação, prova na semana que vem. Essa situação me gera uma ansiedade, que é a emoção. Nesse ponto, a gente tem que se perguntar, o que passa na minha cabeça que está me gerando essa ansiedade? Assim, pegamos o tal pensamento. Digamos que nesse exemplo seja, é muita coisa, não vou dar conta. Outros exemplos de pensamentos poderiam ser facilmente, é muito difícil, eu não vou saber o que fazer, eu sou burro, eu vou repetir de ano. Cada um tem seu leque de pensamentos catastróficos de estimação. O fato é que deixamos de fazer o comportamento, que seria estudar, e assim procrastinamos, que é uma evitação. De que, Fernando? Da ansiedade. Mais do que isso, uma evitação de nos depararmos com esses pensamentos que nós temos e nos fazem sentir mal, ansiosos. Os pensamentos geram esse estado de ansiedade. O comportamento de evitação que nós fazemos, chamamos de procrastinação. Faz sentido agora o porquê você procrastina? Bem, e como eu mudo tudo isso, Fernando? Olha, existem vários truques comportamentais que eu vou falar ao final do vídeo, mas o principal aqui está em a gente conversar com esse pensamento que vem, que nos gera ansiedade. A gente conversar com ele na hora que ele surgir. No exemplo que mencionei, o pensamento era, é muita coisa, eu não vou dar conta. Eu perguntaria aqui, conversaria com esse pensamento da seguinte forma, alguma vez você não deu conta? E se sim, será que não foi justamente por causa dessa procrastinação? Ou seja, você evita, até que chega perto do prazo, e aí sim, não tem como estudar tudo em um dia, não é mesmo? Mesmo que você se dedique e não tire uma nota tão boa. Não é melhor do que nem tentar? Não tem nada de errado em eu me esforçar, tentar e não conseguir. E isso não nos torna um fracasso ou falhos. Cuidado com os rótulos. Quanto antes eu começar a estudar, mais tempo vou ter e maiores as chances de eu ir bem. Nós somos capazes, vamos fazer o nosso melhor. É melhor começar a estudar, mesmo que não absorvamos todo o conteúdo, do que nem começar. Vamos colocar nosso objetivo no que controlamos, que é sentar e estudar um pouco, todos os dias, e não no resultado, se eu vou ser aprovado ou não. O pensamento automático pode dizer, o conteúdo é difícil de começar, eu não sei por onde começar. Bom, posso pedir ajuda para alguém? Ver algum vídeo na matéria no YouTube que me explique
um pouco a introdução desse conteúdo, ou um colega que possa me ajudar e que saiba a matéria, percebam, a vantagem de procrastinar é que nós nos sentimos bem a curto prazo, pois gera alívio da ansiedade, ao não nos depararmos com esse pensamento que vem de forma automática. Só que a desvantagem é que o problema só se torna maior a cada dia. É uma bola de neve, porque o prazo vai ficando mais curto para a execução da tarefa e o nosso medo só aumenta. Tente conversar com o seu lado ansioso e acalmá-lo, explicando as desvantagens do processo. Ele está querendo ajudar a aliviar uma emoção, mas no fundo ele está atrapalhando. Baixando a ansiedade, é mais provável que você consiga tolerar o desconforto momentâneo e realizar aquela tarefa. Aqui vão algumas dicas complementares. Número 1. Lembre-se de quanto antes você sentar para realizar a tarefa, melhor. Mais tempo você vai ter ou menor será o seu prejuízo. Número 2. Tente fazer como primeira atividade do dia sua tarefa mais difícil ou temida. A gente acorda com um estoque de energia psíquica e de força de vontade. Cada decisão que a gente vai tomando no nosso dia a dia, até mesmo qual roupa eu vou usar ou que tipo de comida que eu vou comer no almoço, ela vai diminuindo o nosso estoque de energia e capacidade de resolução. Então, foque-se no mais difícil logo de cara. Pronto, depois você estará livre. Faça sempre a tarefa mais difícil antes. Depois, faça algo prazeroso, como jogar um videogame ou ver Netflix. Dessa forma, você vai estar reforçando o seu cérebro a ideia de recompensa, de reforço positivo. Primeiro eu faço algo difícil, depois vem o bem bom. Se você coloca o bem bom antes, seu cérebro não vai querer parar de ter aquele prazer imediato, vendo uma série da Netflix, por exemplo, que é uma atividade passiva e gera a sensação de bem-estar momentâneo. Para fazer algo ativo, requer concentração e esforço. Nosso cérebro funciona com base na economia psíquica. Ele é meio preguiçoso. É como a gente comer a sobremesa antes do jantar. Depois não vai dar fome de comer o que a gente tem que comer de fato para nos tornar mais fortes, não é mesmo? Número 3. Divida a tarefa temida, desmembre ela em pequenas partes. Assim, ela se torna menos assustadora. Muitas vezes, no nosso imaginário, o monstro é maior do que de fato é. Então, por exemplo, se eu tenho uma prova de química e não sei por onde começar, divida ela em pequenos tópicos, colocando uma meta pequena, mas factível, para cada dia você estudar. Seu objetivo, então, não é saber tudo sobre química. Esse pensamento realmente pode assustar. Mas sim, naquele dia, estudar apenas aquele pequeno pedaço, aquela fração de conteúdo. Assim, torna-se mais palpável o nosso objetivo e o que nós temos que fazer. Número 4. Lembre-se que é melhor fazer meia boca do que não fazer por medo de não ficar perfeito. Se você tem que escrever algo, por exemplo, um relatório para o chefe, um trabalho de conclusão para o curso, comece. Escreva 1, 2 parágrafos, não fique em cima deste mesmo parágrafo, da mesma frase, revisando ela infinitas vezes até a perfeição. Rompa essa barreira. Depois que o texto estiver completo, aí você pode revisá-lo. Número 5. Haja apesar da ansiedade. Você vai no início ficar ansioso, haja assim mesmo. Uma vez iniciado, você vai ver que a ansiedade, vai aos poucos com o tempo diminuindo. Chamamos esse processo de habituação. Está com medo? Vai com medo mesmo. Vença ele ao invés de fugir dele. Número 6. Lembre de conversar com esse lado ansioso que traz estes pensamentos automáticos. Acalme esse lado, mostrando quanto você é capaz de fazer aos poucos e de que há inúmeras vantagens de iniciar o processo ao invés de deixar para amanhã. Esse amanhã nunca chega, não é mesmo? Deixar para amanhã só aumenta a bola de neve. E por último, mas não menos importante, é a dica 7. Não se critique ou se cobre em excesso. Tenha compaixão por você mesmo. Saiba que os desafios da vida são comuns e muitas vezes nos paralisam. Está tudo bem ter dificuldades e não ser um gênio ou o melhor da turma. Não se cobre a perfeição. Você ver esse vídeo já é um sinal que você quer fazer algum tipo de progresso e de que você está incomodado com a sua situação. O progresso leva tempo e é aos poucos que nós chegamos lá. Nada de grandioso se constrói da noite para o dia. É a constância nas nossas ações, tijolinho por tijolinho, dia após dia, que vai fazer a diferença. E aí, bora começar? Pense nisso. E até a próxima.